Graça e paz, Bispo Daniel. Meu testemunho e agradecimento a Deus pela vida da Manu, minha filha, que há 2 anos recebeu um laudo mentiroso, que poderia ir para a cadeira de rodas. Eu não aceitei esse laudo, 2 anos de tratamento. Há 7 dias o médico disse que não precisava operar. 3 hérnias na coluna. No momento em que eu estava precisando de um socorro financeiro, Deus me tocou para ir ao banco. Chegando fora do horário, esperei, a gerente autorizou minha entrada. Havia uma semente para receber. Detalhes de Deus com minha vida. Entrei no banco às 16h40. Glórias a Deus, Deus cuida de mim de uma forma especial. Vim trazer minha oferta de amor. Quer dizer, já tinha passado o horário do banco, mas quando Deus manda, meu irmão. Quem honra a fé é honrado pela fé. Ela disse, quem entrou no banco veio trazer a semente. Então, é um ciclo, né, que não falha e poderoso. Está lá em 2 Coríntios, e o apóstolo Paulo diz, é o que Deus dá semente ao que semeia. 2 Coríntios 9, versículo 10, né? Deus dá semente ao que semeia. Glórias a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor pelos grandes testemunhos, a nossa Nazaré Rangel. Chegamos ao momento que nós entendemos, como sempre diz nosso querido apóstolo, a quem eu mais uma vez quero tecer a minha gratidão especial por essa oportunidade, pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, a bispa Rosana e toda a família apostólica. E o nosso apóstolo sempre diz, esse é o momento mais importante da nossa reunião. E nós agora nesse momento vamos então mergulhar em águas profundas nesses próximos minutos. Estamos no capítulo 3, maturidade, quer dizer, o fechamento, né, desse estudo, Igreja em Graça, maturidade cristã. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai. Eis-me aqui. Submeto-me, como sempre, Deus, totalmente à Tua soberania. Pela Tua graça, sou o que sou. Usa-me. Continua falando aos nossos corações agora especificamente com este subtema. Eis-me aqui. Obrigado por este dia. Renova as minhas forças. Manifesta a sabedoria. A minha suficiência vem de Ti. Queremos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, Kim, meu querido. Na semana passada nós caminhamos com esse tema, esse subtema, a vida cristã, que é o capítulo 3 do livro. E eu disse, com Deus sempre foi essa questão, obedecer ou desobedecer. Isso nunca mudou. Isso então permeou muito a nossa aula passada, e no final ainda terminei mostrando que Sansão atingiu aquilo que era o projeto de Deus, porque a soberania de Deus vai imperar, né? Mas não foi com a glória da graça de Deus que tem para as nossas vidas, e que agora nós temos um acesso pleno disso, né? E temos essa, como uma obrigação de chamado mesmo, principalmente aqueles que conhecem a graça de Deus. Então eu disse, sejamos, né, os apóstolos Paulo, os apóstolos João, com essa grandeza de revelação que Deus pode trazer às nossas vidas. E eu terminei falando exatamente esta frase de sejamos pessoas que realmente tragam honra à graça de Deus, né? Tragam a honra, tragam ensino na sua vida, isso tem que ser visto por todos, quando é visto por nós e vivido por nós. Então, tragam a honra da graça de Deus, e vivam, né, essa crucificação com maturidade cristã, vivendo a vida cristã, cristãos vivendo como cristãos, que é o que desemboca, foi um eixo a partir da página 77, quando a gente começou então a já trabalhar no link para a aula de hoje. E eu começo exatamente aqui na página, vou voltar um pouquinho aqui na página 71, onde o Dr. Lucas, né,
repete uma palavra de Jesus em Lucas 18, 27, ele diz assim: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Era uma conversa de Jesus, que ali com aquele povo, e apareceram um republicano, sabe, e aí foram feitas algumas colocações, e os discípulos ficaram meio apavorados com as colocações de Jesus, porque disseram: peraí, desse jeito é impossível alguém se salvar. Ele estava falando contra a salvação, que hoje é a salvação da sua teologia. Muitas pessoas vão olhar para você, igual a Nazaré, vão dizer: impossível, não vá ao banco agora. O impossível sempre será impossível para quem não tentar. Você precisa, se você está alinhado à palavra, se você sabe que tem crédito, você tem que fazer alguma coisa. E temos que ter um cuidado muito grande, porque às vezes a pessoa pensa que a graça de Deus é mágica, e só fica pedindo, mas quando tem a oportunidade de fazer alguma coisa, não faz. Não perca oportunidades. Quem diz que nunca teve uma oportunidade, nunca entendeu um amanhecer. Você está vivo, você está hoje, você está bem, você tem que dar pelo menos graças a Deus por isso. Então, eu trabalhei muito nessa questão da vida, né, pessoal também, da nossa reação em Jesus, e hoje, com mais profundidade, a gente começa aqui com esse texto entendendo o seguinte: primeiro, impossível para nós, todos nós na carne, chegar à salvação seria, não é verdade? Até falei bastante sobre isso também na última reciclagem. Se você depois puder, lá no ambiente de missões no YouTube, no ambiente de reciclagem ministerial, no canal de missões, acesse a reciclagem, que foi uma continuidade praticamente da aula, e hoje a gente está ligando aqui, entrando também nesse tópico, nessa aula 8, com a maturidade. Então, primeiro, impossível é que alguém se salvasse. Todos estavam mortos. Morto não quer nada, morto não pode decidir nada, morto não pode fazer nada, não é verdade? Mas acontece que, por um plano de Deus, né, que foi até o subtema da reciclagem, foi misericórdia, foi a parte 3 do tema por graça e por fé. Nós estamos fazendo lá uma série, vale a pena você conferir, porque aí você começa a fazer um link, e às vezes uma dúvida aqui você acaba confirmando lá. Eu sei que é muito material, é muita informação, e deixa eu te lembrar, você está na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, então o nosso trato aqui é meio, aqueles que já fizeram um mestrado, um doutorado, sabem como é que funciona, né? A gente pega o livro, vai olhando o livro, vai pincelando, contando as histórias, contando os exemplos, trazendo reforços, e o livro, leitura mesmo, você faz em casa, não é verdade? Às vezes fica 1 mês, 2 meses lendo o livro, se preparando para o seu curso de mestrado, doutorado, MBA, qual que seja as pós-graduações aí, e você sabe que aí o negócio você tem que absorver. A hora que encontra seu mestre, como graças a Deus eu me coloco aqui com humildade diante de Deus hoje, mas é assim que eu subo com esmero sobre o altar, você tem que ficar atento e tentar absorver o máximo. Se você absorver 30% daquilo que nós tratamos aqui a cada culto, acredite, irmão, não sou eu que falo, mas a graça de Deus comigo, o crescimento é previsível. Agora tem gente que não absorve, aí a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha, eu vou fazer a minha parte, eu vou gritar. Tem 3 cultos que eu estou usando esse exemplo, né? Eu vou gritar, eu não vou entrar na caverna atrás de ninguém, mas eu vou estar à porta, gritando, porque se a pessoa que está na caverna quiser sair da caverna, ela vai ouvir a minha voz. Entende? Eu não posso entrar, porque se eu entrar, eu me perco também, serão 2 perdidos, mas eu posso fazer a minha parte, gritar, seja com a minha vida, seja com a mensagem, seja com o meu exemplo, em todas as formas eu preciso gritar, essa genuína graça, porque só ela é que traz a maturidade cristã, e senão seria impossível. Primeiro, impossível a salvação, e aí você pode fazer um link com Hebreus capítulo 11, versículo 6, coloque aí no seu livro, na página 71, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Se você ainda não tem o livro, pode pegar depois com a Bispa Gilda, preço simbólico, você também, pela internet, pode adquirir na nossa livraria, e fazer essa remissão aqui logo ao lado de Lucas 18, 27,
na página 71, coloca Hebreus 11, versículo 6, que diz, sem fé. It is impossible. Arrisquei o inglês aqui. É uma frase que acho que ficou mais ou menos certo. Ficou, capitão? Possível, isso é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, você se aproximou de Deus porque você creu que Ele existe. Você se aproximou de Deus. Você agora crê também que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Isso aí é o caminho da maturidade. A fé para a salvação, o dom da fé, você já tem. Então diga, sem fé é impossível. Esta palavra dos originais, ela tem um desdobramento mais amplo, tá? Que seria sem a prática da fé, sem usar a fé de maneira correta, sem praticar a fé. É impossível. Então, 1/3 de perdidos será impossível mesmo. Não tem mais dúvida quanto a isso, né, Denise? Graças a Deus. Impossível mesmo. Tá? É com Deus. E aí, se alguém ainda tiver alguma dúvida com isso, vai lá assistir Misericórdia. Misericórdia. Lembra que eu falei? Já está lá na internet. Você assistiu, né, Nazaré? Nazaré está falando assim. Quem assistiu? A Célia, Heloísa, olha, Heraldo, não é verdade? Está bem explicadinho, né? Seus mínimos detalhes, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Deus. Então não fique com dúvida, vá pesquisar, vá conferir coisas espirituais com coisas espirituais, que possivelmente é o nosso subtema dessa próxima sexta-feira. Olha, fazendo uma publicidade aqui sem querer e querendo, sem querer querendo, né? Já não pareço com ele à toa. Então o primeiro passo da fé, Deus já deu, dom da salvação, dom da fé para a salvação, ok? Manifestou, aí a gente avança para a maturidade, para buscar esse conhecimento, para praticar a fé corretamente, crendo nos galardões de Deus, porque nós já cremos que Ele existe, aí se torna possível. Então os discípulos que nem visão ainda concreta de como a salvação iria se manifestar, e acreditem, lá pelas suas epístolas, a gente pode entender, né, que eles começaram a entender, os discípulos que andaram com Jesus, mas não para pregar e para explicar. O próprio apóstolo Pedro, e eu cito sempre esse texto nos meus sermões, e não custa nada você anotar também no seu livro, 2 Pedro 3, 10 a 18, porque eu já decorei, né? Enquanto não decora, anote, por favor, mas 2 Pedro 3, 10 a 18, que o próprio apóstolo Pedro se rende e diz, olha, pessoas, vocês, falando para os judeus, ele diz, vocês deviam fazer igual aqueles que andam segundo as coisas que Paulo ensina nas suas epístolas, coisas difíceis de entender, mas esse povo espera apressa a vinda de Cristo. E lá no versículo 18 ele disse, então antes crescei na graça e no conhecimento. Porque senão, irmãos, teve um pensador chamado Pascal, que disse um dia, o homem tende a rejeitar tudo aquilo que desconhece, e a graça é mistério. A graça é só para quem quer fazer um esforço. Paulo, quando fala aos Hebreus lá no capítulo 4, todo o capítulo 4 é maravilhoso de Hebreus, ele vai avançando, e no 9 ele fala que resta um repouso para o povo de Deus, é só a maturidade, é só quem vai misturar a fé com a palavra, e só que ele diz assim, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse repouso. Então diga comigo, há um repouso, depende da maturidade, e maturidade depende de esforço. E cá entre nós, esforço quase ninguém quer fazer. Vou melhorar, esforço nós nunca quer, né? Assim diria o corintiano. Esforço nós nunca, na carne, eu sou o primeiro, irmão. Imagina um dia ensolarado desse, hein? Aquela caminhada lá. Ai, quanto tempo eu não vou lá, hein? Mas não ia ser hoje. O hoje aqui pode me redundar em muitas outras oportunidades de estar caminhando lá no litoral, e quem sabe daqui a pouco até no litoral um dia eu vou para a Califórnia, não é isso? Sei lá, irmãos. Agora, se eu começo a querer só o imediatismo da carne, eu limito o agir de Deus.
Porque se o espírito nunca erra, a carne nunca acerta. Irmãos, a carne só faz besteira. Então, Jesus disse, para os homens, ou seja, na carne, para quem não amadurece na fé, para quem não exerce a fé, para quem não usa, pratica, vive mesmo, honra a fé, será impossível. Mas para Deus, não. E é essa maturidade que nós estamos aqui hoje estudando. Imagina, avançando nisso aqui, na página 72, eu olho que ainda estou no link do capítulo 3, aqui ainda estamos no capítulo 3, para chegarmos mesmo ao tema da maturidade, mas claro, aqui já era também uma ligação com o que seria gerado no capítulo 4, né? O livro é todo interligado, e o apóstolo aqui, falando sobre ainda a nossa postura de vida cristã, que passa pela fé, por praticar a fé, na 72 ele dá uma desmembrada, ele enumera, e ele diz, olha, eu quero como pastor gerar em ti uma confiança nova, né? Capaz de suportar tensões, mentiras, as frustrações, as coisas normais dessa terra, né? O engano, a concupiscência, a força da lei, a carne, nossas debilidades, o mistério da iniquidade, tudo isso está aqui. Ele diz, olha, primeiro, que precisa? Cortar a palavra impossível da tua vida. Tudo é possível ao que crê. Agora espera aí. Tem o 2. O 2 diz assim, acreditar que as coisas que tu não podes resolver, Deus já resolveu. Agora tem o 3. Repetir a frase. Tudo é possível muitas vezes durante o dia. Isso aqui é uma técnica que o apóstolo traz, é uma aula de programação neurolinguística, programação mental, porque todos nós, olha que eu falei nós, na carne, somos uns reclamões, somos uns medrosos, somos uns fracotes. Não foi isso que diz a palavra? A carne é fraca? Mas no espírito, o que o meu xará Danielzinho disse? O povo que conhece o seu Deus é forte e é ativo. Então Pedro tinha razão quando disse para crescermos na graça e no conhecimento. Diga, eu sou forte e ativo no espírito. No espírito. Diga, na carne não, no espírito. Diga, tudo é possível. Então, repita essas palavras. Passa outra remissão, coloca aí Filipenses 4,13. Filipenses 4,13 diz, eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. Porque tem muita gente que usa a palavra, mas não vive a palavra. Isso não é válido só para a repetição, é válido para a prática. Pratique. Vá. Se a irmã Nazaré apenas acreditasse que ela seria atendida, mas olhasse para o relógio e dissesse, mas não vai dar tempo. Talvez alguém tenha dito para ela, não dá mais tempo. Ela disse, é possível, e ela foi até lá. Vá, faça a tua parte, persista, não desista. Depois, o apóstolo traz alguns exemplos aqui, que nós não vamos ler agora, e vamos entrar já direto na página 75, o capítulo 4, que é o como, né? Como viver a maturidade cristã. Exatamente o que nós vamos hoje finalizar, porque é vida cristã, como eu disse na semana passada, é ser cristãos, vivendo como cristãos, né? Vivendo as verdades bíblicas. E na página 75, então, já entrando agora diretamente no capítulo 4 do livro, o apóstolo começa fazendo uma narrativa, ele diz, ninguém atinge a maturidade cristã sem ter passado pelo processo de crescimento desde a infância, até a idade de adulto ou maduro espiritualmente. Então ele fala, ele compara, também como Paulo compara, né, a nossa vida espiritual a esse processo. Claro que todos nós um dia
assim que conhecemos, eu, imagine, fui criado no ranço da lei. Quando cheguei aqui, irmãos, eu tive que ter essa humildade. Que acreditem, agora falo como diretor de missões, Data Vênia, é uma minoria, mas temos esses problemas nas igrejas locais, graças a Deus a maioria, inclusive os que estão aí, muitos eu sei que estão ligados conosco, meu abraço, sempre depois eu olho aqui os feedbacks de vocês, né, claro, e respondo com muito carinho. Só tem que ter um pouco de paciência, cada dia fica mais demorado para eu conseguir, às vezes só no sábado, né, que eu vou lá fazer uma repescagem, mas tem muitas, até líderes ou pessoas que querem pregar, ou acham que a igreja é um oba-oba, de qualquer forma. Não, irmãos, a graça de Deus, sabe, tem que gerar, tem que ter humildade, principalmente quando a gente vem de um ranço da lei, igual eu vim quando cheguei aqui há 30 anos passados. Chegou uma hora, eu comecei a gostar muito da palavra, mas também vinha muita crítica, o olhar crítico, e o homem tende a rejeitar aquilo que desconhece. Eu começava e eu disse, não, peraí, mas isso tem mais a ver com a ciência da palavra? Tem mais a ver com, sabe, aquilo que Daniel revelava, acreditava? Isso cai bem no meu coração, naquilo que minha mãezinha dizia que um dia eu ia conseguir atingir, que eu não consegui atingir sem conhecer, e fui dando tempo ao tempo, sabe, eu me humilhei, eu já tinha liderado, irmãos, acreditem, muitos encontros nas outras igrejas, congressos, porque o chamado tenho desde o ventre da minha mãe, né? Muitos, eu podia estar aqui, chegar aqui me inflamando, não, eu fui humilde, eu disse, espera aí, eu vou reaprender. Eu voltei a ser criança, e hoje eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, e a cada dia mais, mas não posso mais ter aquele comportamento de criança logo do início. A cada dia você tem que ser, e acredite, hoje você tem que ser mais adulto que ontem, é um desenvolvimento constante, e amanhã mais adulto ainda. A maturidade é um crescimento constante, é aproveitar bem a sua experiência, coisas que eu já venho tratando aqui em aulas anteriores. E o apóstolo Antônio diz, esse processo de vida, a palavra de Deus no segundo parágrafo, ela dá vida, ela provoca esse crescimento. A vida não é algo estático, mas dinâmico, e por isso tudo que tem vida cresce e se desenvolve. O que eu digo sempre, quando eu falo inclusive sobre vida financeira, eu digo, prosperidade não é ter tudo na vida, prosperidade é ter vida em tudo que tem. Prosperidade não é ter tudo na vida, prosperidade é ter vida em tudo que tem, não é vida? Prosperidade não é fazer tudo na vida, prosperidade é ter vida em tudo que faz. Que adianta? Às vezes a pessoa tem muita coisa, mas só dá problema, só dá aborrecimento, não dá resultados. É bênção ou maldição? Até alguns anos, se você procurar lá na reciclagem ambiental, você vai achar uma reciclagem com esse tema. Não vai dar tempo de explicar aqui hoje, mas você pode procurar depois. Para casa, é bênção ou maldição? Tem essa curiosidade, você vai ver que palavra. Que vai dizer, que palavra? Aqui na página 73, inclusive, o apóstolo, ele diz, logo no iniciozinho da página, ele usa Pedro, olha, ele diz, crescei na graça e no conhecimento de Deus, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, que nós já fizemos a remissão aqui, logo no início a partir do versículo 10, que traduz muito mais ainda, claro, com mais abrangência, né? E ele também usa Oséias 4, 6, que diz que, não, é 2 Pedro 3, 18, é 2 Pedro, tá, Joás? Aqui no livro, você pode corrigir, quem digitou esse livro aqui, acabou usando o versículo errado, é 2 Pedro 3,18, que diz, crescer na graça e no conhecimento, não é isso, filhinho? Vê lá, aqui estava 1 Pedro, então, essa remissão, e depois ele também coloca Oséias aqui no finalzinho da página 76, mostrando que no tempo, né, Oséias dizia, o meu povo, o Senhor usava para dizer, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E a gente conhece muito esse texto, né? O povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Só desse pedacinho da frase, mas o texto todo é muito importante. Por isso uma igreja em graça gera maturidade cristã. Por isso o nosso altar, graças a Deus, posso dizer, e todas as igrejas que estão alinhadas, estão no padrão Cristo Vive, que são Cristo Vive
né, com legitimidade mesmo e autenticidade, vivem isso e pregam a graça de Deus. Um dia eu conversava com o nosso bispo Gustavo, meu amigo querido lá da nossa regional da Baixada Fluminense, e o bispo Gustavo disse, olha, essa questão de dizer o povo tem sido destruído porque falta conhecimento, para nós aqui não seria muito válido não, porque a graça de Deus é jorrada, né? As águas, você vê, esse ano a palavra profética, o ano da restauração de tudo aquilo que o Senhor Deus valoriza. Daqui a pouco está chegando uma palavra profética, irmãos, que eu estou com uma expectativa maravilhosa, poderosa, você imagina. Geralmente são 6 meses antes, o apóstolo começa já a ouvir Deus, a se recolher, a orar, e vem coisa muito maravilhosa. E quantas pessoas você vê, passam anos, entra, sai ano, e você vê que nada muda na vida de algumas pessoas. Continuam andando em círculos. Por quê? Porque não buscaram viver, aplicar mesmo na sua vida o conhecimento. Nós vamos continuar gritando. O altar vai continuar gritando, em nome de Jesus. Assim eu declaro, e olha, nas igrejas locais eu busco essa maturidade em Deus cada vez mais, para poder ser um zelador disso também. Deus estava dizendo aqui, misericórdia quero. Que o povo lá era uma soberba, né? Na própria sinagoga, você viu que lá o povo ia lá, dava dinheiro, e se ostentava com as suas grandes ofertas, e aquela viúva que do coração deu tudo que podia dar, e Deus observou aquela semente, honrou aquela viúva, porque ela fez com fé. Se não honrar a fé, se não fizer do jeito que Deus quer, não pode o que Deus pode. Para ter o que Deus pode, precisa fazer como Deus quer. Então, ele disse, eu quero misericórdia. Ele quer o conhecimento. Misericórdia não é sacrifício, mas é a misericórdia resultante do conhecimento de Deus, que é mais do que o holocausto, é mais do que as coisas aparentes, é mais do que aquela falsa sensação de santidade. E eu poderia entrar aqui em muitos exemplos negativos, falar até de testemunhos que eu tive no passado. Irmãos, muitos testemunhos eu poderia ir aqui, mas eu, sinceramente, eu até evito para que às vezes ninguém se sinta machucado ou ferido, às vezes a pessoa não está tão no espírito, né? Eu evito ir muito lá e falar muitas coisas. Eu gosto mais de falar aqui, tratar com você esse reforço que nós podemos e devemos ter de maturidade para vivermos a graça e a glória de Deus passar pela nossa vida. As virtudes de Cristo serem proclamadas através do perfume que exalar da nossa vida, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Então, João 6,63, aqui no finalzinho da página, o apóstolo diz assim, o nosso espírito se alimenta daquilo que ele ouve, assim como o corpo se alimenta pelo que come. E ele usa João 6,63, diz, o espírito é o que vivifica. A carne, olha aqui, para nada aproveita. Mas a palavra que eu vos tenho dito, são espírito e são vida. Então, na página 78, o apóstolo diz, a graça de Deus é uma maravilha, no segundo parágrafo, porque é o próprio Deus operando em nosso interior. João 5,25, logo depois ele diz, repete a fala de Jesus, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quão grande capacidade, diz aqui o apóstolo, a palavra, o morto espiritual, é aquele que não tem Jesus, assim éramos nós, né? E é lógico que aqui, você pode fazer remissão com o texto que nós sempre usamos, eu gosto inclusive de falar sobre os capítulos, né? Você deve ler bastante capítulos 1 ao 3 de Efésios, Romanos do capítulo 6 ao capítulo 8, que depois quando Paulo reconhece toda a fraqueza, sabe,
Um ponto que ele chega a dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Lá no 37 ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por quê? O 39, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nada, irmãos, nada poderá separar-nos do amor. Que amor é esse? É a graça, diga, o amor de Deus é a graça em ação. Quer dizer que quando você age em conformidade com a graça, você materializa o amor de Deus aqui, primeiro na sua vida, e depois na vida dos outros. E aí você precisa assistir a reciclagem para entender melhor isso. A última, a próxima, a penúltima, a última e a próxima, que está tudo dentro disso aí, para você entender que Deus já exerceu misericórdia. E aí eu volto à remissão de Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, você também pode ler depois na sua casa, anote aí no livro, Efésios capítulo 1 ao capítulo 3, são os 3 capítulos, onde você vê que nós éramos mortos em pecados e delitos, Ele nos deu vida, Ele exerceu misericórdia. Por que Ele exerceu misericórdia pelos 2/3? Por causa do grande amor com que nos amou, por causa da graça, por causa do favor imerecido. E agora você vai ficar pedindo misericórdia? Não, irmão, você vai exercer misericórdia. Você vai ser um misericordioso, um bom samaritano nesta terra. Você vai ser o irmão mais novo do irmão mais velho, que é Cristo na carne. E vai ser um perfeito no Espírito, está tudo em Efésios, do 1 ao 3. E para fechar essa remissão toda, Gálatas, capítulos 3 ao capítulo 6. Pronto, está aí com um estudo maravilhoso de maturidade. Agora é só aplicar, é só viver. E aqui na página 78, o apóstolo diz assim: vejamos o que a palavra de Deus faz numa pessoa que começa a amadurecer. Ele traz exatamente Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Ekomantanai, sustentando todas as coisas, diga todas as coisas, pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, e o pessoal quer ficar levantando Jesus do trono toda hora. O Cristo da carne está sentado, não vai ficar. Não adianta, desculpe aí os cristãos católicos, né, que precisam se livrar dessa idolatria logo, quanto antes, para viver a graça de Deus, sair das novenas, dos sacrifícios, dos rituais que vivem, porque tem isso aqui, ó, o muito mais, né? O muito mais. Fez a purificação, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso aqui é o mundo espiritual. O Cristo ressuscitado e glorificado, o Espírito Santo, a manifestação da triunidade, que é a vida, o caminho, a verdade, que é a palavra, o verbo, o logos, a verdade, o Emmanuel, Deus conosco, o sacrifício de Cristo, a perfeição, o viver a palavra e a vida. O caminho na criação, a verdade, o Emmanuel, Deus conosco, o Cristo que veio confirmar todos os profetas, veio cumprir toda a lei, veio pagar o preço, a verdade, em verdade, lembra o último texto de João que nós lemos? Em verdade, a nosso link, a nossa ligação com a eternidade da criação e com a vida. A vida. Remissão, Romanos 5, 14 a 17. Romanos 5, 14 a 17. A vida. João 10, 10. A vida em abundância. Viu? O caminho, a verdade. Isso que simbolizava a cruz, só isso. Para a lei, claro, a maldição, mas para nós da graça, só isso. E que a gente não vai usar a cruz, porque maldito todo aquele que for levado ao madeiro. Foi o momento.
A cruz era para significar isso. E, desculpem, os irmãos que cultuam muito a cruz, não vou dizer o nome aqui da igreja, mas desculpem, né? Colocam cruz na frente da igreja. Estão errados, desculpem. Aproveite, faça como eu fiz um dia. Eu sei que pode ter alguém pela internet aí começando hoje, fica querendo sair, desligar. Ai, é agressivo, irmão. Seja humilde. E venha como criança e reaprenda o evangelho para você chegar à maturidade que eu cheguei hoje. E que porque cheguei entendo que eu tenho uma trilha a cada dia de crescimento, porque essa maturidade não pode parar, porque ai de mim. Jesus disse, eu sou o caminho. João 14, versículo 6. O caminho, na criação, o eu sou, o Logos, o verbo, a palavra que veio a existir. A verdade, a manifestação da palavra, que ele iria revelar ao apóstolo Paulo. A graça, a verdade pela verdade. E a vida, que é a manifestação, que é o ministério do Espírito. Então, o Cristo em Espírito, está onde, irmãos? Está em nós. Essa linguagem aqui, voltando ao livro de Paulo, aos Hebreus, e conforme eu disse para você, repito, você está num doutorado. Tente entender isso, irmão. Se tiver com dificuldade, dá umas batidinhas na cabeça, toma uns remédios aí bons para ativar o seu sistema nervoso central, que tem que ser, fica sistema central nervoso, né? Você tem aí os seus neurônios, os neurotransmissores, tem que ficar bem ajustado aí pela palavra. E o maior remédio para nós é a menor palavra da Bíblia, é a fé. Busque aí esse eixo, faça uma força para você entender isso, porque diz que assentou à direita da majestade nas alturas, e a pessoa fica querendo que Jesus faça coisas que ele já fez até hoje, ao invés de viver o Cristo em nós, de Colossenses 1:27, remissão. Colossenses 1:27 diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Ao invés de viver o Cristo vive em mim, o viver no tocante à carne, vivo pela fé, de Gálatas 2:20, que é o nome da nossa igreja. Todo cristão da Igreja Cristo Vive tem que decorar esse versículo, Gálatas 2:20. Se não tem dificuldade, faz um quadro e coloca lá na sua casa. Igual eu fiz quando eu descobri a palavra lá de Paulo, em 1 Coríntios 9, versículo 27. Maturidade, maturidade. Quando eu descobri 1 Coríntios 9, 27, eu falei, epa, é assim a graça? Eu falei, Jesus, dá trabalho. Esmurro o meu corpo, olha lá, e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu decorei esse versículo assim, eu fiz uns 4 quadros, coloquei um atrás da minha mesa do escritório, coloquei um na sala, lembra, amor? Perto da televisão, que a gente olha muito para a televisão, eu olhava para esmurro o meu corpo. Hoje eu olho menos para a televisão. Tem dia que eu não tenho nem tempo de ver televisão, imagine. Não que eu não gosto de uns seriados da Netflix, mas cada dia tenho menos. Minhas filhas riem muito de mim, que eu começo a assistir. Eu, às vezes, para assistir um filme, eu fico um mês assistindo. Cada dia eu assisto 10, 15 minutos. Eu não tenho tempo. Eu quero tempo para Deus. Eu digo, Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo, de verdade. Agora tem gente que diz, Senhor, dá tempo para mim ocupar minha vida contigo. Tínhamos um menino que ficava aqui, puxava até palmas, sofrendo, oramos muito para ele receber uma aposentadoria. O dia que ele começou a receber R$1.200 por mês de salário, sumiu da igreja. Agora tem que usar o dinheiro, tem que empreender, tem que investir, virou um empreendedor, não tem tempo mais para Deus, e aí? Maturidade. Maturidade. Deus me mostrava, nessa viagem eu estava nas minhas tertúlias com Deus, e vinham umas ideias, sabe, Deus me usou para falar ao Uber que me levou para o aeroporto, eu levei lá umas palavras para ele, aí não deu mais tempo, eu falei, anota aí, Daniel Anacleto, dá um Google, que você vai achar muita coisa desse nível para a sua vida, que ele queria ouvir mais, mas ele, falei, eu tenho o horário do voo, mas faz, e ele falou, como é, colocou lá no Google mesmo, já ali no celular dele,
E eu glorifiquei a Deus, porque uma palavra que eu disse para ele, da nossa conversa final, foi assim: criatividade. E para a minha vida, eu disse, só vem com a maturidade em Deus, que eu já estava pensando. Então, aquilo ficou fermentando, eu fui pensando e eu dizendo, meu Deus, que nível de maturidade que eu estou chegando. E eu comecei a ficar pensando com Deus, eu falei, porque essa criatividade com a visão de Deus e coisas, situações, e começaram a vir muitas visões assim para a minha vida, para o ano de 2022, e eu pensei, meu Deus, eu agora estou maduro, eu não podia ter pensado no que tu tens de estar me fazendo, que eu nem posso contar hoje, acreditem, orem só por mim, porque são muitas coisas. E eu disse, não dá tempo, né, nem que eu quisesse, mas o que eu disse com Deus ali no meu voo, no tempo que eu fiquei esperando o avião, até chegar à igreja que estive em São Paulo, aquele período todo das 5 e pouca da manhã, 6 horas a hora que eu cheguei lá, 6:10 a hora que eu cheguei no embarque, desci do carro, até 9:10 a hora que eu cheguei, foram momentos assim que eu fui pontuando e pensando, e vinham realmente as criatividades de Deus na minha vida, eu dizendo, meu Deus, mas eu não pensaria isso há tantos anos e tal, porque eu não tinha maturidade que eu tenho hoje. Então eu falei, glórias a Deus, então cheguei a um nível de maturidade, que eu estou começando a pensar assim. Você está entendendo? Maturidade, diga maturidade, conquista o que Deus já fez. Porque quando você começa então a viver essa maturidade, até o apóstolo traz aqui, que nós já citamos hoje o Hebreus 4:9, ele diz, portanto resta um repouso para o povo de Deus. O concreto está lançado, nós damos por concluído esse estudo, você deve ler depois o restante, claro, do livro, mas o que Deus tinha de personalíssimo para as nossas vidas hoje, quanto à maturidade, está nesse ponto, sabe? Honrar a fé, para ser honrado pela fé, sabe? Praticar, colocar a palavra em prática mesmo, como centro da tua vida, não achar mais que alguma coisa poderia Deus ter errado. Uma frase que eu usei no altar em São Paulo, eu repito aqui, nunca mais vamos ficar questionando aquilo que a gente não estiver compreendendo ainda. Quando se tratar das coisas de Deus, vamos aceitar. Você está com a tua mente tranquila, você cumpriu com tranquilidade aquilo que você tem certeza que é de Deus. Não deixe que nada nem ninguém, não fique, às vezes a gente ouve uma coisa e a gente está o problema não está no outro, às vezes a gente se ofende com uma coisa que o outro fala, achando que aquilo, olha, isso é uma alfinetada, isso é um espeto em mim, é porque nós é que estamos com aquele sentimento do preconceito. Tira o preconceito da sua vida, claro, com o esforço que você vai fazer a cada dia, para amadurecer cada dia mais. Quanto mais maduro, menos o preconceito, e para ficar melhor ainda, preconceito, né, vai desviar você do que Deus tem preparado. Que eu encerro com 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Só maturidade, só no Espírito nós vamos atingir este nível, né, que uma igreja em graça pode proporcionar, que é a maturidade cristã. E com os olhos espirituais, nós vamos então acessar isso aqui, ó, né? O profeta, ele é lembrado aí por Paulo, né? O profeta Isaías, ele diz, olha, ele repete uma fala, ele diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou do coração do homem o que Deus tem preparado. Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Esse tem é uma constante. Deus já preparou, Ele já tem pronto para você, e diz que você só tem uma forma de enxergar isso,
Porque as pessoas às vezes olham isso e ficam até pregando e dizem, olha, atenção, busca o que Deus tem preparado, o que será que Deus tem preparado? Não, irmão, você não tem que se perguntar o que Deus tem preparado. Você tem que pegar a Bíblia Sagrada e ver a graça em desenvolvimento de Gênesis e Apocalipse, filtrando com as 14 epístolas, aplicando, vivendo, e você chega no ápice do Espírito. Olha o versículo 10, o que diz. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Igreja em graça, maturidade cristã, assim seja, assim disse o Espírito da graça. Sou o Bispo Daniel Anecleto, essa foi a nossa escola de capacitação e crescimento espiritual de hoje. Bem-haja. Lembre-se, não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu amo vocês, graça e paz. Amém. Paizinho querido, obrigado, Jesus. Mais um livro concluído, mais um estudo concluído nesta manhã, mas eu tenho a tranquilidade, a segurança, a alegria, a honra, Pai, de poder dizer mais um objetivo atingido. Aqueles que receberam, aqueles que vão frutificar no mínimo a 30 por 1 da semente, certamente vão trilhar, Senhor, por caminhos que nem mesmo imaginavam ser possível, os impossíveis dos homens, e assim verão a Tua glória, e que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem na vida daqueles que são maduros em Deus, sabendo que por isso tem que buscar maturidade mais e mais a cada dia. Os sábios de Deus, os fortes e ativos, digam amém, amém e amém. Graça e paz. Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o seu diretor de missões, Bispo Daniel Anecleto. Eu quero te fazer uma solicitação, um pedido. Nós estamos em campanha, nós precisamos de aumentar o nosso espaço no YouTube, e para isso precisamos de mais seguidores. Mas além disso, acima disso, nós queremos encorajar você a passar a mensagem. Então, divulgue o canal de Missões Cristo Vive, Missões Cristo Vive Oficial no YouTube. Seja um seguidor e também passe, multiplique o número de seguidores e leve essa mensagem à sua família, aos seus amigos, aos membros da Igreja Cristo Vive. Eu conto com você. Não se esqueça, siga-nos no YouTube. Eu sou o Bispo Daniel, graça e paz.